amados, o irmão, o pastor Danilo, ele começou em Atos, capítulo de número 9, e eu vou continuar em Atos também. Vamos lá, não combinemos, está sempre essa conversa, todo culto, nós não combinemos e está dando certo, então está dando certo, está funcionando, né? Quando ele falou Atos, será que ele vai abrir? Será que ele vai abrir? Aí ele começou lá em 9, na conversão de Paulo. Já pensou se você fosse, para você se converter, fosse daquele jeito hoje? Você tivesse que passar o que Paulo passou para você se converter, ficar cego. Cara, não precisa disso. Hoje você é chamado aos braços do Senhor de uma forma tão carinhosa, né? Atos capítulo 20, versículo de número 7. Atos 20 e 7. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbei, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Tomem assento, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra os seus olhos, tudo que é sentido agora aqui que você possa usar, use. Tá? Que essa palavra vai falar com você nesta noite, porque ela vem falando comigo mais de 2 meses já, né? Esse texto bíblico, irmão, hoje ele retrata fielmente a igreja que nós estamos vivendo. É um retrato fiel da situação dos dias que nós estamos vivendo, né? Ela narra um momento ali onde Paulo, aquele Paulo que perseguia judeu, aquele Paulo que o pastor Danilo trouxe aqui no começo, que foi constrangido diante de Deus de uma forma até dura, que teve uma conversão dura, que abraçou o evangelho de uma forma tremenda. Esse Paulo estava em viagens, viajando, abrindo igreja, levantando obreiros, ensinando. Atos dos Apóstolos, como o pastor Danilo falou, é um livro ótimo para você entender o que é uma igreja. Nós não entendemos, irmãos, nós não temos noção do que é uma igreja. Para você ter ideia, quando Paulo pregava, não tinha um louvor assim, cantando bonito. O negócio era duro, ele chegava mesmo e, né, a cobrança era dura. Não existe cobrança hoje numa igreja, porque depende do jeito que o pastor cobrar, a igreja não vem num outro culto. A realidade é essa, né? Paulo estava com um discurso, começou a pregar não sei que hora, talvez 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e a pregação dele, provavelmente, ele não tinha uma Bíblia que nem nós temos, mas eu acredito que a pregação dele era sobre as aventuras que ele tinha, as experiências que ele tinha, os milagres que ele viveu, e a igreja ficava prestando atenção, querendo absorver aquela situação, aquele ensinamento. Hoje nós vivemos tempos que o ensinamento, ele não é tão mais valorizado, na verdade, porque não falta fonte de conhecimento para nós hoje, não falta. Se você falar que você vai errar porque lhe falta o conhecimento hoje, é mentira, que não falta. Hoje você tem acesso à informação bíblica
24 horas por dia. O problema não é o acesso. O difícil é você conseguir viver aquilo que você escuta. Tá? E nessa passagem, amados, o que eu quero trazer para vocês é o caso desse menino, que nós vamos ter ele como referência da nossa mensagem. Esse jovem chamado Eutico, que como eu, como você, ele estava dentro da igreja. Ele estava ouvindo o discurso de Paulo, como todos estavam. Eu não acredito que o lugar que ele estava era maior do que isso. Era um cenáculo, eu não sei de medidas, esse aqui é só alguém que tem teologia possa explicar, mas eu acredito que seria um lugar mais ou menos assim. Talvez com esse grupo de pessoas, como nós estamos assim. E o sermão se prolongou. Não é um sermão de meia hora, que depois de meia hora a igreja está cansada, já quer chutar o pregador para ir embora. Não, Paulo era longo, era extenso o sermão dele, era detalhista. E a Bíblia fala que ele começou a pregar, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, deu meia-noite. A Bíblia fala que esse jovem estava sentado numa janela. Tanto lugar para ele sentar, ele foi sentar numa janela. Por que uma janela? Porque por uma janela, você consegue ver coisas que você não vê dentro da igreja. A janela é o motivo de distração. É uma palavra que nós vamos bater muito hoje. Distração. A distração hoje, irmãos, está tirando o céu de muita gente. A distração está fazendo muitas pessoas não ir para a glória, porque estão se distraindo com coisas que não têm relevância na nossa vida. Quando nós aprendemos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, não tem mais desculpa, o céu é o nosso objetivo. Esse menino, ele estava sentado numa janela, o discurso estava sendo pregado, a palavra estava sendo pregada, a mente dele não sabia se ficava dentro ou se ficava fora. Se distraiu, sim, e adormeceu, teve sono, sonolento. Quem de vocês já veio para a igreja por vir? Sentou nesse banco aqui, do jeito que você chegou, você saiu, não mudou nada. Alguém aqui? Será que é só eu? Teve dia que eu vim na igreja, mas eu vim para a igreja, isso eu coloquei no meu coração. Eu venho para a igreja nem para ficar burrento dentro da igreja, mas eu venho para a igreja. Eu venho. É mesmo aquele filho que vai na casa do pai e fica burrento, mas está na casa do pai, está ali. E esse tipo de atitude, irmãos, é um sono espiritual muito perigoso. As igrejas estão dormindo, está numa apostasia severa. As distrações estão em todo lugar onde você vai. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis. Se distraímos com tantas coisas. Como Jesus falou para Marta, 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 você anda muito distraída com tantas coisas. O jovem Eutico estava numa janela, olhando para fora. A mente dele já não estava mais dentro daquele lugar. O corpo poderia estar, mas a mente dele não estava. O coração dele não estava. E quando a tua mente desfoca, você fica sonolento, você perde toda o fio da meada, na verdade. As igrejas estão dormindo. O mal está tomando conta. E a Bíblia fala que ele caiu. Caiu. E ele não caiu para dentro da igreja. Ele caiu para onde? Para fora da igreja. Quando você cai, você não cai para dentro, amado. Geralmente a tua queda é para fora da igreja. E a consequência da queda fora da igreja foi o quê? Oh, glória a Deus, estão entendendo, né? Começaram a entender, porque é de Deus, a palavra é de Deus. A queda foi para fora da igreja. E morreu lá fora da igreja. E quem estava narrando isso
Era um médico, provavelmente Lucas chegou lá, deu o atestado médico dele lá, fez tudo, fez o laudo, morreu mesmo, não tem o que fazer. Que é Lucas que está narrando essa história. O sono, tudo foi, amados, ali foi tudo, foi se acumulando um monte de coisas ali, negativas na vida desse menino ali. Primeira coisa, estar dentro da igreja não te dá garantia que você está com o coração e a tua mente dentro da igreja. O seu corpo estando aqui, não vai te dar garantia de nada. O que vai te dar garantia, se a tua vida estiver dentro da igreja, se o teu pensamento estiver dentro da igreja, se o teu coração estiver dentro da igreja. O teu corpo está aqui, mas a tua mente está lá na tua casa ainda. Está lá no teu trabalho que você vai começar amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Você não está nem ouvindo, muitas vezes, o que o pregador está pregando. Você tem que se entregar. Você tem que abrir a sua mente, o seu coração, para você absorver tudo aquilo que o Espírito Santo te oferece. Aquele menino estava numa janela, se distraindo. Como tantas coisas nos distraem hoje em dia. Estamos distraídos por tanta coisa, é tanta notícia. É tanta coisa ruim acontecendo. Tem vezes que tu fala, sabe que vale a pena? Vale a pena você se manter firme. Vale a pena você se manter firme. Tem dias que você vai estar meio ruim, tem dias que você é um ser humano. Tem dias que você vai estar no chão, sim, mas você está no chão, é uma coisa. Agora, se você se acostumar com o chão, aí é diferente. O chão não é o teu lugar. O sono não é uma prioridade para você. As distrações não vão te trazer nenhum bem. Quando você se distrai, o inimigo toma conta da tua vida. As janelas que você está, muitas vezes, não vão te trazer nenhum benefício. Paulo estava pregando. Paulo estava ministrando, ensinando. Claramente esse menino ele não estava interessado naquilo que Paulo estava falando. E teve ali um momento de sono. E o sono não vem assim de repente, irmão. Quem é motorista aqui sabe disso. Quem trabalha na madrugada sabe disso. Você luta contra o sono. Você vai lá e lava o rosto, você vai lá e faz isso, toma uma garrafa de café, tenta isso, tenta aquilo, mas o sono, ele é complicado. Se o teu espírito não tiver focado, provavelmente esse menino, quando era 10 horas, já estava abrindo a boca de sono, já estava com sono, mas ele não lutou contra o sono. E se lutou, a Bíblia fala que ele perdeu. Ele perdeu, ele dormiu. Ele dormiu. E quando você dorme, você perde muitas coisas. A igreja está muito sonolenta. Esse menino tem hora que representa pessoas, esse menino tem hora que representa as igrejas. Então, que nessa noite, amados, nós vamos daqui até a hora de eu entregar, nós vamos tentar colocar pontos aqui, aonde você possa identificar e aonde você possa ver que você está vivendo ou você está errando nesses pontos. Primeira coisa, você tem que entender que nós vivemos uma carreira espiritual. O apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. É uma caminhada. Então, ponha isso na tua cabeça, é uma caminhada, você não está parado, você está caminhando. E nessa caminhada você vai ter problemas, altos e baixos, dores e alegria, tudo. Por quê? Porque você é um ser humano, só que você não nasceu para ficar nesse mundo. Eu não nasci para ficar nesse mundo. Estamos de passagem aqui, todo mundo já escutou essa palavra.
Acreditamos num reino aonde o nosso Jesus foi pessoalmente edificar moradas para que o dia que ele vier buscar, nos levar para ele. Mas ele vai achar uma igreja para levar se ele vier hoje? Jesus tem uma igreja para buscar hoje se ele vier? Tem uma igreja? Tem um povo acordado? Tem um povo com lamparinas acesa? Ou vão fazer que nem as 10 virgens? Que começaram com as lamparinas acesas, mas terminaram com as lamparinas apagadas? Dormiram, o sono. O nosso inimigo é o sono, irmãos. As distrações deste mundo, tudo nos distrai. Então, primeiro ponto, você está numa caminhada, e é longa, dependendo do propósito de Deus na tua vida. É uma caminhada, primeiro ponto, cheia, numa estrada há várias situações que pode acontecer. A paisagem muda de tempo em tempo numa estrada. E se você perder o foco com as paisagens que você vê, com as distrações que você vê, vai dirigir e fica olhando para o lado. Vai. Dirige, Elton, o teu caminhão lá e fica olhando para a distração do lado, para onde tu vai parar. Tu sabe aonde tu vai parar. Segundo ponto que a igreja ela precisa buscar de uma forma tremenda, foco, focada. Um homem focado, um homem determinado, um homem que busca algo, ele não se distrai com coisas pequenas. Um homem que vai fazer uma faculdade, um homem que vai querer ter uma formação. Pede para o irmão Hermes, olha, se ele não fosse focado no tempo que ele estudava, ainda estuda hoje, focado naquilo que ele quer. Uma igreja ela não pode perder o foco. Primeiro, o céu. Segundo, ganhar almas para ir junto com nós. Terceiro, manter os que estão dentro. Igreja tem que ser focada, irmãos. Focada, para que o inimigo não te distraia. Tu vai ouvir muito essa palavra distração, porque é isso que Deus mandou falar para a igreja nesta noite. Essa é a palavra que Deus mandou nós debater esta noite, distração. As janelas que a vida oferece para você, nem todas as janelas são ruins. A Bíblia fala que Daniel ele orava em direção a Jerusalém por uma janela. Então a janela pode servir de lugar de oração. Daniel se ajoelhava diante de uma janela, ele tinha um foco, ele não olhava a paisagem da janela, ele olhava o horizonte, ele enxergava nos olhos deles a cidade de Jerusalém, e a oração era direcionada para isso. Agora, se você tu chegar daqui, se distrair com qualquer coisa, o teu foco vai embora, você tem que ser focado. O que você quer? Aonde você quer chegar? Quem é você? O que você diz de você mesmo? Como aqueles homens que foram até João Batista perguntaram para ele, quem és tu e o que tu dizes de ti mesmo? Tu é mais um no mar da multidão ali? Ou tu é alguém focado, que busca o grande prêmio que é o céu, e depois as outras coisas terrenas que vai ser acrescentada ponto a ponto na tua vida? Não precisa você correr atrás de bênção, as bênçãos vão lhe alcançar. Foca, almeja, busque conhecimento, autonomia, busque você mesmo resolver os seus problemas, porque o Deus que está contigo, Ele vai te dar toda a clareza necessária que você precisa. Amém? Glória a Deus. Não se distraia. Quando a palavra vier, receba. A palavra ela vai te dar sempre um escape para você. Não tem problema na minha vida, na tua vida, que a palavra de Deus não possa te dar um direcionamento.
Outra janela que me chamou a atenção também de distração, que arrebentou com a vida de um homem, foi a janela que Davi saiu para dar uma passeadinha, uma olhadinha, e se distraiu. Se distraiu vendo uma mulher tomando banho. Um homem que era para estar na guerra, guerreando, lutando, focado, não. Foi dar uma voltinha, tinha uma janela grande no quarto dele, ele saiu na janela e foi dar uma distraída. Se distraiu, pagou caro, um preço alto. Sempre tem um preço, irmãos. Sempre nós vamos pagar um preço pelas nossas distrações. Sempre vai ter consequência. Ou agora, ou mais tarde, mas você não vai escapar das consequências dos nossos atos, da nossa distração. Ah, mas foi só uma distração. Mas uma distração custa caro. Uma distração custa a vida. Uma distração custa o céu. Uma distração, muitas vezes, faz com que se mobilize um grupo de pessoas que deveriam estar fazendo coisas mais importantes, estão ali por causa de uma distração sua. E o discurso é longo mesmo. A palavra de Deus ela é infinita, ela não acaba. Passarão céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tu vai ter que escutar a palavra de Deus. Entendeu? Você vai ter que escutar a palavra de Deus, porque só ela traz a certeza da vida eterna na tua vida. É só ela que garante o céu para nós. Ninguém vai ao Pai se não for por ela. O menino estava dormindo, um sono profundo, a Bíblia fala. Olha, um sono, você dormiu um sono profundo diante do discurso de Paulo. Nós estamos falando de Paulo, irmão, não estou falando do Ricardo, não. Será que era tão ruim o discurso de Paulo? Não era. Paulo. O cara que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que teve as experiências mais desagradáveis que todos os outros, que apanhou, que foi preso. E o menino dormiu com o discurso dele. Então tem que estar preparado, irmãos, para lutar contra o tempo. É difícil ganhar do tempo, mas tu vai ter que lutar. Tem dia que tu vai estar desanimado. Tem dia que tu vai estar sonolento. Tem dia que você não vai querer escutar ninguém. Tem dia que para você vai ser como se fosse um borrão. Tem dias que o dia para nós vai ser cinza. Mas nós não podemos se acostumar com isso. Elias passou por isso. Elias foi para uma caverna, Elias não queria mais. Mas ele não se acostumou. Amados, a Bíblia fala que o menino caiu e morreu. Mas uma coisa boa que eu quero dizer para você, mesmo que você esteja morto, Deus nunca vai abrir mão de você. Mesmo que se tu cair fora da igreja, a igreja pode até abrir mão de você, mas Deus não vai. Deus não vai abrir mão de você. Deus representado na pessoa de Paulo, Jesus representado na pessoa de Paulo, ele desce os 3 andares que estavam ali, ele chega lá diante do menino que estava morto, porque quem dá a palavra final não é o homem, quem dá a palavra final é Deus. O mundo pode até falar, acabou, não acabou. Só acaba quando Deus bater o martelo, aí acaba. Não acabou. Para mim não tem mais jeito. Eu não quero mais. Eu estou envergonhado. Eu errei. Eu caí, eu voltei a beber, eu voltei a fumar. Amigo, esquece isso. Volta. Independente do que o mundo vai falar, volta. A nossa igreja, ela precisa
ter sempre a convicção que nós somos falhos, mas o Deus que nós servimos, Ele sempre está nos aperfeiçoando, dia após dia. Com pequenas doses de conhecimento, com pequenas doses de fé, você vai formando ali uma muralha espiritual na tua vida tremenda. Mas para isso você tem que entender que o lugar que você tem que estar é dentro da igreja. É aqui dentro que você vai receber o conhecimento, é aqui dentro que você vai receber toda uma cobertura espiritual, para que lá fora, quando você sair lá fora, você esteja preparado para as distrações não tomar a tua bênção. Você se fortalece aqui para lutar lá fora. Eu tenho meu filho militar, ele vai lá no quartel se preparar, receber instrução, receber conhecimento, receber uma preparação, para caso acontecer uma situação, ele já está preparado para isso. Aqui não é diferente, aqui é um exército, aqui é um quartel, aonde nós viemos nos preparar para enfrentar o nosso inimigo. Você tem que entender isso. Não é um lugar para você vir aqui simplesmente passear. Passear é bom, mas tu tem que tirar proveito desse ambiente de fé, dessa comunidade de fé. Tirar proveito para resolver situações na tua vida. Acordar, se despertar. Que quando nós dormimos, nós ficamos vulneráveis. Tu já entrou no quarto de uma pessoa dormindo? Não, já. Eu fui no jogo escolar, isso em 1900, e lá vai pedrada. E eu dormi num dia que eu estava meio gripado, quando eu acordei com o rosto queimando, encheram a minha cara de pasta de dente. Nossa, né, você fica vulnerável, você fica sem reação. O inimigo faz de você o que ele quiser contigo. Uma pessoa que dorme, uma pessoa dopada, ela não tem reação. Então, irmãos, a palavra é séria. Se tu está com esse sentimento de desânimo, se tu está com esse sentimento de sonolência, se para você já não é mais a mesma coisa, se tu já não sente mais aquele fervor, se tu já não sente mais aquela emoção dentro da igreja, começa a se despertar, porque alguma coisa está errada, e a janela está ali, e você vai cair. E você não vai cair para dentro, você vai cair para fora. E as pessoas vão olhar a sua queda, e muitos não vão lhe ajudar, mas vão lhe criticar. Caiu porque dormiu. Caiu porque é um irresponsável. O que estava fazendo sentado numa janela? Morreu mesmo, estava lá mesmo só. Presta atenção, irmãos. Os dias são maus. Só cego não vê o que está acontecendo neste mundo. Pessoas matando pessoas por causa de opinião. O amor de muitos está se esfriando. Ninguém mais ama ninguém. O pastor Danilo falou uma coisa ali e é 100% certa. Vai chegar o dia que nós vamos ter que estar orando escondido. Porque pessoas que não concordam com a nossa fé, elas vão exigir que nós não a confessamos. Ou você acha que tem pessoas que se alegram com nós? E essas pessoas estão se multiplicando lá fora. É discurso de ódio, é uma coisa terrível. Mas nós não podemos perder o foco, nós temos que estar focado, nós temos que ter a caminhada nossa baseada naquilo que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E a porta que eu ofereço, ela é estreita, ela é uma porta onde há dificuldade. Então não adianta eu falar para você que vai ser fácil, que não vai ser fácil, não está sendo fácil para mim. Não vai ser fácil para você que já está na estrada há muito tempo. Você que está começando agora, não vai ser fácil para você também. Não vou falar aqui que vai ser fácil, que não vai. Vai depender de você, da tua determinação, do teu foco, daquilo que você quer. Se você souber onde você quer chegar, vai ser mais fácil.
Quem pode tirar a tua dor é Jesus Cristo. Quem pode simplesmente aliviar o teu fardo é Jesus Cristo. Quem pode despertar o teu sono é a palavra de Deus, não é o pastor Carlos, não é o pastor Fernando. São homens que vão estar sempre orientando vocês. Mas a determinação, a responsabilidade é sua. Você é responsável pelos seus atos. Aquele menino caiu, mas por que não seguraram ele? Todo mundo estava, cada um estava ali determinado no seu papel. Se ele estava dormindo, por que ele não deitou no cantinho lá e dormiu? Mas dormisse dentro da igreja, pelo menos. O mundo ali fora não quer saber de você bem, ele quer saber de você mal. Porque se você estiver mal, você vai correr atrás dele. Você vai buscar as coisas do mundo para saciar a tua dor, para saciar as tuas angústias, as tuas frustrações. E você não vai encontrar, e cada dia tu vai estar frustrado, cada dia você vai estar mais angustiado, a ponto de muitas vezes tirar a sua própria vida, para tentar tirar aquela dor que corrói você por dentro. Mas a palavra é o contrário. Jesus falou, o meu fardo é leve, vem a mim. Acorda, ó dormente. Acorda, igreja do Senhor. Se você está nessa situação, Jesus manda te dizer essa noite que Ele vai te resgatar você, mesmo que lá fora falarem, está morto. Não, não está morto. Ainda há vida nele, ainda há vida na igreja, ainda há vida em mim, há vida em você. Enquanto nós estivermos respirando, há uma grande chance de nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Que nesta noite o Espírito Santo possa tocar em você, que você possa se despertar. Se tu estiver vivendo uma situação de sonolência, chacoalha, lava o rosto e fala, não, está errado, eu não posso. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. De manhã cedo você tem que levantar, olhar para o céu e falar, mais um dia, eu tenho que andar, eu tenho que fazer. As dores muitas vezes é só tua. As guerras, 90% ela é pessoal sua. É você e você. Tu acha que é fácil? Tem dia que é fácil? Não é. Tem dia que eu não tenho vontade de nada, mas eu olho e falo, mas eu ainda sou um pilar de uma família, eu sou o homem desta casa, eu tenho que continuar. Eu tenho que ir. Porque se eu parar, minha família vai parar. E eu vou carregar isso até os últimos dias da minha vida, nem que for sangrando, mas eu vou. Eu vou, porque Jesus falou que não ia ser fácil. No mundo tereis aflição, no mundo tereis perseguição, no mundo tereis pessoas contra você, mas tem de bom ânimo, te anima que você é vivo, te anima que tem algo muito grande te esperando, te anima para encontrar com os seus senhores nos ares, te anima. Que chorar não vai resolver o teu problema, o gigante vai estar lá, tu vai ter que ir lá e conquistar. Se o gigante que te enfrenta é você mesmo, então a guerra é contigo mesmo. São os demônios da nossa cabeça, muitas vezes, que tem que ser derrotado. E para guerrear você tem que ter arma, para guerrear você tem que ter treinamento, para guerrear você tem que ter uma especialização, sim, e é a palavra de Deus que nos dá esse suporte. Quando você sucumbe, o inimigo vence. Quando Moisés abaixava o braço, o inimigo vencia. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Então não tem outra maneira. É buscando a Deus todos os dias, mesmo magoado, mesmo machucado, mesmo muitas vezes gemendo. Mas busque a Deus de todo o seu coração, de toda a tua vontade. Busque a Deus, nem que seja chorando, nem que seja gemendo. Se tu não tiver o que falar, gema. Em gemidos inexprimíveis, você vai chamar a atenção de Deus. Mas não durma, que se tu dormir, você vai perder a tua bênção. Você vai cair. O tempo passa muito ligeiro, meus queridos.
O tempo passa rápido demais. A nossa partida aqui da terra já está marcada, sim, cada um de nós já tem o nosso dia marcado. E quando tu chega numa certa idade, os dias começam a ficar pesados. A experiência vai pesando em cima de você. Eu trabalho numa escola, irmãos, e eu convivo com alunos, professoras, e eu vejo o quanto que está pesado. As pessoas estão com a mente sobrecarregada, estão sensíveis, qualquer coisinha estão chorando, qualquer coisinha estão explodindo, estão no limite, mas não buscam aquele que pode aliviar o fardo. Não buscam. Se você está no limite, se você está, muitas vezes até pensando em parar, porque chega a esse ponto, irmãos, que a pessoa fala, não adianta, não dá, só estou perdendo meu tempo. Você não está perdendo seu tempo, de forma nenhuma. Você nunca vai perder seu tempo quando você busca Deus. Você nunca vai perder seu tempo vindo para a igreja, nem se for para ficar sentado ali. Mas o teu consciente, o teu subconsciente, ele absorveu a palavra, mesmo que ela ainda não desceu no teu coração, mas você, num momento determinado, você vai lembrar da palavra. Você vai se encaixar nessa palavra, você vai se encaixar na pessoa desse menino aqui. Eu já me encaixei na pessoa desse menino, irmão Everton. Eu já dormi. Eu sei o que é você perder a vontade. Eu sei o que é você vir para a igreja para dar exemplo para o filho e para a mulher, mas você não queria estar na igreja. Mas eu vinha, porque eu tinha que dar exemplo. Porque se eu parar, eles paravam. Se eu cair, eles caíam. Eu estou falando o que eu já vivi, experiência própria. Eu sei o que é você perder a vontade de nem orar, de nem pregar, de se revoltar. Mas uma coisa que eu também aprendi, que é passageiro, tudo isso. É passageiro. Que Deus te resgata. Deus te traz de novo. Deus te pega nos ombros, te tira daquele pedregulho, todo machucado, todo sujo. Trata as tuas feridas, coloca você nos ombros e leva para o aprisco dele, porque você pertence para ele. Você é dele. O diabo pode falar que não é, mas você é ovelha do rebanho do Senhor. E ele não vai perder você de maneira nenhuma. Se tu está dormindo essa noite, acorda. É o momento de você se despertar. Porque é melhor estar no aprisco do Senhor, bem tratadinho, do que fora do aprisco do Senhor, todo machucado. E você vai continuar sendo ovelha igual, mas uma diferença, toda machucada. Que nesta noite o Espírito Santo possa convencer você, não eu não convenço você, mas o Espírito Santo de Deus possa te convencer a tomar uma atitude positiva diante de situações que cada um aqui vive, que cada um vive uma situação diferente, cada um tem uma realidade diferente. A minha realidade não é a do irmão aqui, a minha realidade não é a do Elton, a dele é a dele, as guerras é dele. Deus vai dar o remédio necessário para resolver o problema dele, como vai dar para mim. O médico do médico, o Senhor dos senhores. Que nesta noite, irmãos, o Espírito Santo possa convencer você que você é ovelha do aprisco do Senhor. Não durma, não caia, mas se você cair, Deus ainda tem um plano para a tua vida. Ele vai te buscar, Ele vai te colocar vida de novo, Ele vai te levar para o aprisco, e você ainda vai ser chamada ovelha do rebanho do Senhor. Amém. Amém.